Doutor Diego, tem como descobrir se eu tenho risco de câncer de próstata? Tem como calcular isso? Será que tem? Tem sim, pessoal. A resposta é bem clara, bem objetiva. Tem como descobrir, tem como calcular o teu risco, tá? Agora, outra pergunta, que eu sei que você tem essa pergunta. É necessário sempre o toque retal? E outra, o toque retal é o exame que vai mostrar se você tem ou não tem? Se o toque retal der alterado, você tem câncer? Não tem câncer? E se der inalterado, ou seja, se não der nenhum problema no toque retal, garante que você não tem câncer? Será? Vou responder tudo isso aqui, tá? Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês, isso aqui serve para pacientes e para médicos também, tá? Colega médico aí que principalmente utiliza telemedicina. É uma ótima forma da gente iniciar aí o rastreamento e, quem sabe, se necessário, o encaminhamento de um paciente para uma avaliação física adequada ou se ele vai diretamente para avaliação com urologia, né? Vamos ver? Então a gente tem aqui um site, eu vou colocar isso na descrição. Esse site pode ser acessado para, vamos traduzir ele aqui para ficar fácil para todo mundo. Calculadora de risco de teste de prevenção de câncer de próstata. Eu não vou ler tudo, porque senão vai ficar bastante demorado. A minha intenção é mostrar na prática a calculadora, por isso eu não vou dar muitos detalhes, porque senão vai ficar muito longo isso aqui. Vamos lá. Essa é uma calculadora utilizada no mundo inteiro, tá? Não tem somente essa e eu vou mostrar outra para vocês. Vamos lá. Ela vai nos mostrar alguns fatores de risco e a probabilidade em porcentagem de você ter ou não ter futuramente ou desenvolver aí um câncer de próstata, ok? Bom, traduzir aqui para português, a tradução não fica a melhor coisa do mundo, mas aqui era race, né? Raça, na realidade, né? Raça e não corrida. Aqui, afro-americano, caucasiano, hispânico. Vamos pegar aqui um exemplo, o senhor João. O senhor João, ele é negro, né? De ascendência africana, ok? Então ele tem aqui a idade entre... Isso é importante, tá, gente? A cor da pele é importante. Então, não vamos esquecer disso. Sim, as doenças, não somente essas, mas diversas outras, têm prevalências em pessoas que são ou uma pele clara ou pele escura. Isso sim influencia muito, tá? Independente do que a pessoa se identifica, ok? Então, idade, nesse caso aqui, vamos colocar aqui seu João com 90 anos, ok? Aqui, o PSA é um exame que eu não vou falar dele ainda, e tem o histórico de câncer? Sim. Ele tem o exame retal, foi feito teste toque retal nele? Não foi realizado, eu não tenho certeza. Foi feita alguma biópsia alguma vez? Nunca fez. Vamos calcular o risco? Não tá. Por quê? Porque não tem aqui o PSA, né? Então isso é interessante porque mostra essa calculadora aqui que necessita do exame de sangue para a gente calcular. Aliás, o exame é muito bom, ajuda muito mesmo. Então, por isso é a importância de consultar com o médico, de mostrar esse exame médico. Qual é o grande erro que eu quero chamar a atenção aqui logo de cara? Pessoal, não fica se contentando com o valor. Ah, deu baixo, olhei o valor de referência ali e tá tranquilo, eu vou liberar o paciente. Não é isso. Você está cometendo um erro e procura ver direitinho, estudar do que se trata, que não é essa a nossa referência. Você não pode acompanhar ali somente o valor de referência e dizer que tem ou não tem uma suspeita de malignidade, por exemplo, tá? São outros critérios. Vou citar alguns aqui, né? Por exemplo, esse valor já tem um valor prévio antes, 3 meses atrás, por exemplo, estava igual? Subiu muito? Não subiu? A idade do paciente, aquela idade o paciente tem 90 anos, tem 40, isso muda, porque o valor do PSA muda, vai aumentando, vai alterando de acordo com a idade. Enfim, uma série de critérios que não cabem nesse vídeo aqui. A ideia desse vídeo realmente é mostrar principalmente a calculadora. Mas vamos colocar aqui que o senhor João tinha 20 no PSA. Vamos calcular o risco? O risco do seu João é alto, 70%, olha só. Vamos ver se o seu João tivesse 55 anos, por exemplo. 55 anos, mesmo com o PSA de 20, olha só. 36% aqui, né? Aqui os bonequinhos, tem 100 bonequinhos que tem aqui, 36 pode ter, né? Pode ter aqui o câncer de realmente perigoso e 23% de um câncerzinho de baixo grau, né? E 41% a biópsia pode dar negativo. Vamos ver outro caso? Vamos dizer que o PSA desse seu João aqui tinha 4 de PSA, vamos ver. Olha a chance quanto diminuiu. 11. Talvez você diga ainda é alto e tal. Não, gente, na verdade, vou explicar. Na verdade, o normal do homem é que ele já tenha por si só uma chance aí de 12% de desenvolver, tá? Então, vamos tirar aqui, por exemplo, não tem histórico, tá? Não foi realizado, não tenho certeza, nunca fez biópsia e calcular o risco. 10%. Se a cor da pele muda também a porcentagem, tá? Olha só. Tá vendo? Então, isso é importante. Por quê? É importante você ver sempre com o médico, porque ele vai fazer ainda outras perguntas. Ainda tem outros critérios aqui, não vou entrar em detalhe, mas esse aqui é bem interessante, que é o PSA livre. Não é grátis, tá? A tradução ali não ficou muito boa. Vamos colocar aqui a porcentagem desse que deu abaixo de 15%. Vamos colocar 10%. A comparação ali aumentou para 13% aqui. Agora vamos colocar aqui que deu 20%. Olha só, 3%. Então, quanto maior a porcentagem,
né, da relação do PSA livre com o total, que é um exame de sangue, na realidade 2, né, ele muda também a chance de ser realmente um câncer, tá? Vou indicar biópsia para esse paciente aqui? 3%? Não, gente, não há por que indicar uma biópsia, né? Agora vamos tirar o seu João quando estava ali com 40, vamos colocar aqui porcentagem de PSA de 10, olha isso, gente. 60% de chance, claro que a gente vai fazer uma biópsia, né? Então, muito bem, só para vocês terem uma noção, essa é uma das calculadoras, vamos ver outra? Essa aqui é uma outra que é mais detalhada ainda, tá? Vamos lá, vou tentar ser um pouco mais breve, porque estou realmente estendendo o vídeo. Vamos tentar ser um pouco mais conciso, tá? Aqui temos a opção para médicos e para homem. Qual a diferença? A diferença é que no para médico vem com a opção de você colocar aí os exames laboratoriais. Então, esse exame vai te dar uma acurácia melhor, tá? Se esse paciente tem um risco ou não aí de desenvolver, de talvez ali esse resultado dos exames dele, as suas perguntas, a chance de ser já um câncer, ele vai te mostrar muito melhor, tá? Então, vamos ver. Calculadora de risco 1, né? A primeira, essa pode ser feita até por um paciente. Vamos traduzir aqui, né? Aqui, começa com seu histórico médico, né? Você pode usar ela como ponto de partida, mas o ideal é você procurar um médico, ok? Então, vamos lá. Essa parte aqui não dá para traduzir, eu vou fazer o seguinte pra gente. Eu vou colocar aqui no tradutor, vamos ver? Então, o que é que diz aqui? Diz, alguns dos seus familiares próximos já teve câncer de próstata? Vamos dizer que sim? Sim. Qual a tua idade? Vamos dizer assim, mais velho. Entre 70 e 74 anos o risco é maior, né? Então aqui, outra, né? Vamos lá. Quando você teve a sensação de esvaziar, não conseguir esvaziar a bexiga completamente aí quando urina? Quantas vezes? Em cada vez que você vai ao banheiro? Metade das vezes, por exemplo, uma em cada 2. Com que frequência? Vamos lá novamente. Você teve a sensação de que precisa urinar de novo a cada menos de 2 horas. Novamente vamos colocar aqui meio a meio, só para adiantar nosso tempo. É só um teste, né, de um paciente simulado aqui. Outra pergunta, quantas vezes você descobriu que parou e teve que começar a urinar? Aquela urina que vai saindo aos pouquinhos. Quantas vezes aconteceu? Novamente vamos marcar aqui, meio a meio. E quantas vezes você sentiu aí a dificuldade de segurar a urina? Né? Vamos ver? Entre 1 e 2 vezes. Quantas vezes você sentiu aí, novamente para cá, notou que houve a redução na força do jato? Aquele jato fraquinho, escorrendo devagarinho. Muitas vezes. 1 e 2 vezes. São 7 perguntas, tá? Só para te deixar mais tranquilo, não é muito grande, mas é muito interessante. Com que frequência você teve que fazer força para poder conseguir urinar? 1 e 2 também, eu coloquei aqui como exemplo, né? Esses são exemplos de que o paciente todas as respostas ali foram parecidas. E aqui, quando você vai dormir, quantas vezes você precisa levantar? Levantar aqui 5 vezes ou mais na madrugada. Olha o resultado dele, olha só. Então, se você está aqui próximo a essa área branca, 5, 6, 7, 8, mais clarinho aqui, as chances são menores. Se tu tá aqui acima de 16, aqui, ó, indo para a parte amarela, olha só, você tá no limite aqui. Então, teu risco é maior, né? Se a gente fosse colocar no score aqui, 1, 2, 3, 4, eu estaria no 4. O que indica que você tem aqui sintomas urinários, né? Número 4, indica que você tem que procurar aqui um médico ideal, né? Para fazer um rastreio mais detalhado. Aqui sobre a tua idade, o teu risco de idade aqui, número 4 também, porque tu tem uma idade maior que a maioria. Nesse caso que eu fiz aqui, simulado, né? Antecedente familiar? Tem ou não tem? No teu caso, tem antecedente familiar. Então, aqui a gente já tem uma noção. Agora, observe, vou clicar aqui no 2, né? E esse aqui vai me calcular um pouco com relação ao PSA. Lembra daquele PSA? Vamos colocar aqui 30, como eu coloquei antes. Se deu 30 no PSA, olha só. Você fez o exame de sangue PSA e deu esse valor. Precisa ainda realizar o toque retal? Nem precisa. Vai ser realizado tudo bem, mas nem precisa. Isso aqui já é indicativo de que tu tem mesmo que procurar um médico, procurar o urologista. Pode ser sim um médico clínico a princípio de saúde da família, do posto. Ele vai te encaminhar corretamente. Vamos fazer outro teste aqui. Vamos dizer que aqui deu 4. Vamos calcular. Olha só, 20%. Então, 21%. Um pouco menor, aliás, muito menor, né? Então, são critérios, tá, pessoal? Esse aqui é uma versão que ajuda o paciente mesmo. Embora eu não recomendo. É utilizado e é passado em alguns países para que os pacientes façam mesmo esses próprios testes aí. Mas eu sempre recomendo que seja sempre com acompanhamento do médico, porque apesar de serem muito boas essas perguntas, ainda assim não são suficientes. Existem outras perguntas e mesmo assim, os colegas médicos aí precisam realmente estar a par de quais são as perguntas, do que perguntar a esse paciente, né? Como eu mencionei anteriormente, sobre, por exemplo, uma escala de crescimento, a idade do paciente, o antecedente do paciente. Será que não tem alguma infecção? Por exemplo, o PSA pode subir por causa de infecção, né? Então, são critérios importantíssimos a serem olhados. Vou fechar aqui e vamos aqui novamente, né? Home, né? Traduz assim, horrível, mas vamos lá. Para médicos, calculador de risco para médicos. Cliquei aqui. Vamos traduzir novamente e vamos para calculadora de risco 2.
observe que ela é um pouco mais detalhada, né? Só vai direto ao PSA, você calcula 25, já dá alto. Mas é boa? Não é muito boa. Nesse caso, eu prefiro aqui, essa de cá, né? Que é muito mais detalhada, e inclusive tem o PSA 3, se está disponível, enfim, que isso aqui é um pouco mais específico. Vejamos o que é que o Ministério da Saúde diz, respondendo as nossas perguntas aqui, né? Dicas de saúde do Gov, saúde.gov.br. Vamos ver? O que é que pode indicar, né? O que é que pode indicar? Pode indicar dor lombar, problema na ereção, dor na bacia ou joelho, olha só, no joelho, sangramento pela uretra, podem ser suspeitos. Caso haja suspeitas, olha só, os exames indicados quais são? Toque retal e dosagem de uma proteína, PSA. O ideal é que se façam os dois. É possível descobrir indivíduos sem sintomas? A verdade é essa, que a maioria não causa sintomas até que esteja realmente um tamanho maior, né? E que homens acima de 50 anos podem realizar, né, esses dois exames, ou um dos dois, para ver se tem um câncer de próstata sem sintomas. Por exemplo, se ele fez aquela calculadora ali e deu alto, mesmo sem sintomas, aí o ideal é que realmente se faça mesmo o toque retal, né, e seja já encaminhado, né? Claro, como a gente viu ali naquela calculadora, em algum momento dela aqui, não vou me deter muito a isso, mas ele justamente fala que, a princípio, se tu tem uma baixa probabilidade, abaixo de 40 anos, né? Por exemplo, não existe indicação de tu estar fazendo o toque retal, tu não tem nenhum antecedente, não tem familiares, enfim, não há necessidade, porque a probabilidade de dar algo errado, de não dar um resultado confiável, existe, né? Então, ter um desses exames alterados quer dizer que tem câncer de próstata? Também não, tá? Olha só o que diz, cerca de 75% a 80% dos que têm aumentado não tem câncer, ou seja, a imensa maioria. Tá? 80% dos homens ali tem, né, na verdade, aumentado, alterado. Isso aí pode ter alterado o tamanho da próstata, pode ter alterado o exame e não ter, né, o que a gente chama de hiperplasia prostática, benigna, por exemplo, né, crescimento da próstata. Ela naturalmente cresce. Esse é o esperado, está esperado que ela cresça. Dado novamente, repetindo, insistindo, por isso a importância de ser realmente avaliado com o médico, para ele dizer, a possibilidade é grande ou não, precisa realizar um toque, precisa de uma biópsia, precisa de um encaminhamento para a urologia, tá? Então, ter os exames negativos garante também, tanto o toque quanto o exame de sangue, mesmo assim não garante. Cerca de 20% deles podem ter, né, câncer de próstata sintomático, ou seja, com sintomas, e mesmo assim apresentar os exames normais, inclusive o toque retal, porque dependendo de onde tiver a alteração, não vai dar nada, o médico vai tocar e não vai sentir nada, tá? Então, assim, não vou mais, né, sem muitas delongas, sem enrolar demais. Pode ser prevenido, manter uma alimentação saudável, não fumar, ser fisicamente ativo, né? E fazer a consulta regular com o médico aí de rastreio, tá? De acompanhamento, isso é importante, tá bom? Se o meu PSA foi a primeira vez que eu fiz, veio um pouco alterado, vamos lá, o que a gente pode fazer? Pode fazer um novo rastreio em 3 meses. Se deu igual, né, a gente já praticamente não precisa estar tão preocupado, né? Agora, se aumentou, né, claro, tem outros valores, outros critérios. Se está muito alto, se já está apresentando sintomas, tudo isso tem que ser tomado em conta, tá, pessoal? Bom, aqui fica a minha mensagem de que o exame que diagnostica corretamente o câncer de próstata é a biópsia, tá? Não é nem o toque retal e nem o exame de sangue, né, o PSA. Eles ajudam a rastrear, ajudam a dar uma sugestão, uma ideia de que, olha, tem que acender a luz, tem que investigar melhor. É essa a função desses exames, tá, pessoal? Então é isso. Peço que você encaminhe esse vídeo aqui para pelo menos 2 homens. Você vai, talvez, aí, quem sabe, estar salvando o futuro aí de um pai de família, do seu avô, né, seu tio. Encaminha para eles, tá bom? Um abraço e fico à disposição. Se precisar, aqui, solicitação de exames, de PSA, tudo, basta mandar um oi para mim aqui, diretamente, a gente inicia aí. E se for necessário, também faz o encaminhamento adequado, tá bom? Um abraço e até breve.